No mundo brutal dos esportes de combate, reinados gloriosos e sequências invictas são admirados por todos. Mas o velho ditado sempre será verdadeiro: você é tão bom quanto a sua última luta. Em um momento você pode ser o rei dos reis, e em outro, esquecido e ridicularizado. A carreira de um lutador é volátil, e infelizmente é o último cenário que os fãs lembram quando tudo termina. Este é o guia casual do UFC para as maiores quedas na história do artes marciais mistas. Se você gosta deste conteúdo, considere curtir ou se inscrever no canal. Apenas uma pequena parcela dos espectadores desses vídeos de fato são, e busco alcançar 20 mil. Tony Ferguson. Esse homem sempre lideraria a lista, e sua história ainda não chegou ao fim. Com luta marcada contra Paddy the Baddy Pimblett no UFC 296 em dezembro, muitos esperam que seja a despedida de El Cucuy. Longe de seu auge, o bicho-papão já foi o mais temido na divisão dos leves. Com seu estilo não ortodoxo, habilidade no jiu-jitsu brasileiro de costas e atitude resiliente, ele rotineiramente reduzia seus oponentes a uma polpa sangrenta quando a luta terminava por intervenção do árbitro ou pelo soar do sino. Invicto em 12 lutas ao longo de 6 anos, Ferguson era considerado por muitos o único capaz de derrotar o líder do clã Nurmagomedov. Um confronto amaldiçoado pelos deuses do artes marciais mistas, 5 vezes agendado e cancelado devido a diversos problemas. Enquanto isso, Ferguson reivindicou o título interino, um feito notável, mas que ele nunca poderia transformar em indiscutível, pois a idade finalmente o alcançaria. Após perder seu cinturão, ele lutaria por outra chance contra Justin Gaethje na Ilha da Luta. Para muitos fãs de artes marciais mistas, isso agora é reverenciado como uma das surras mais brutais e impactantes na memória recente, que enviaria Tony para uma espiral descendente irreversível. Apesar de suas habilidades estarem desbotadas em comparação com performances anteriores, o coração e o queixo ainda estavam lá. Levou 23 minutos e um nocaute técnico em pé para Herb Dean intervir e encerrar a luta, dando início ao brutal declínio. O jogo de luta não dá socos, e uma sequência de 6 derrotas seguidas se seguiria na defesa de Tony para uma competição credível, mas na maneira como se desenrolaram, indiscutivelmente viciosas. Ronda Rousey. No artes marciais mistas, o jogo mental é metade da batalha, e para Ronda Rousey seria seu calcanhar de Aquiles. Como uma das primeiras lutadoras femininas do UFC e primeira campeã, ela foi uma pioneira no artes marciais mistas. Suas performances eram respeitadas, com seu feroz jogo de judô sendo a base de cada vitória. Com chaves de braço consecutivas, ela frequentemente parecia imbatível na jaula, e suas performances incríveis trouxeram um estrelato semelhante ao de Conor McGregor. Participações em filmes, talk shows e lucrativos acordos de marca. No fim de 2015, um recorde perfeito de 12 vitórias, 0 derrotas e 6 defesas de título elevaram seu valor a um patamar inédito, quase ao ponto de delírio, onde alguns entretinham conversas como esta. Ronda Rousey afirmou que venceria Floyd Mayweather em uma luta de artes marciais mistas. Luta, quem? Você acha que ganharia em uma luta, Ronda ou Floyd? Uma luta de artes marciais mistas, Desculpe, Floyd, mas essa vai pra Ronda. Vamos lá. Apesar das discussões na mídia, uma coisa estava clara. O ego de Rousey refletia na opinião pública. Ela acredita mais em sua própria grandeza do que todos, o que seria sua ruína. Vou tirar alguns dias de folga e relaxar um pouco e depois voltar ao acampamento e então bater nela de novo e depois, fazer um filme e... a vida é boa, mas estou descobrindo e vou aproveitar. Apesar das falhas evidentes em seu ataque, todos ao seu redor se recusaram a reconhecê-las. Entrando em sua 7ª defesa de título contra Holly Holm, ela seria a grande favorita, o que não surpreende na época, mas em retrospecto não poderia estar mais errado. E no UFC 1093, os australianos testemunhariam uma mudança de guarda da maneira mais dominante possível. Rousey estava mentalmente abalada, comprovado por sua recusa em cumprir deveres com a mídia ou fazer aparições públicas, algo que ela fazia frequentemente durante seu reinado de título. Quando você está no topo com as pessoas erradas ao seu redor, a queda tende a ser mais repentina. Mas eventualmente ela faria seu aguardado retorno ao UFC, obtendo uma chance imediata ao trono dos pesos galo que tanto defendeu. E no caminho estava a maior de todos os tempos do artes marciais mistas feminino, Amanda Nunes. Durante a semana de luta, a narrativa e percepção dos fãs era de que Nunes apenas mantinha o cinturão até o retorno de Rousey. Mas é justo dizer que não foi exatamente assim. Nunes com um grande golpe de direita a Mike e novamente ela a machucou. Ron está em grandes apuros. Ela pode terminar isso aqui e agora? Ela segue Ronda, acertando-a novamente.
Após esses 48 segundos, foi a última vez que vimos Rowdy no cage, pois ela mudou o roteiro e migrou para a luta livre. Para a maioria, essas duas derrotas sempre a assombrarão. Você conseguiu pensar sobre as últimas lutas? Você pensa sobre o que aconteceu ou como? Ou você já processou tudo? O fim da última luta contra Amanda ou Holly? Prefiro não falar sobre isso agora. As conquistas de Rousey foram impressionantes, mas sua queda também. Para muitos, suas realizações foram resultado de estar no lugar certo na hora certa, pois o esporte evoluiu e a ultrapassou. Ela estava no topo, mas se você construir, é como aquele filme Campo dos Sonhos. Construa, e eles virão, e quando ela construiu a divisão feminina de peso galo, e se tornou essa força dominante, e parou todas essas pessoas, e parecia invencível, todas essas mulheres estavam subindo abaixo dela e elas estavam melhorando e estavam evoluindo. E Ronda, de muitas maneiras, por mais espetacular que fosse, tinha uma abordagem muito limitada. Anderson Silva, por mais que me doa colocar uma lenda e membro do Hall da Fama como o Spider aqui, o jogo de luta não dá trégua. Anderson Silva já representou a nova onda de artes marciais mistas, sendo pioneiro no que poderia ser o ataque e trazendo o esporte para o mainstream. A cada virada, ele estava à frente dos oponentes, desviando de socos como Neo e finalizando-os com estilo e panache. Com uma sequência de 16 vitórias consecutivas no UFC, a ascensão do Spider ao topo foi sem precedentes. O que o tornava tão especial lá? Como ele conseguiu implementar esse estilo quando parecia que bastava derrubá-lo? Eles eram simplesmente os melhores do mundo. Ser o melhor do mundo te torna especial. Quando você chega e vence todos, ninguém tem 16 vitórias seguidas como esse cara. Ele não perde. Neste esporte, ninguém é realmente intocável, por mais que pareça ser. O lutador All-American Chris Weidman estava preparado para encerrar o reinado do Spider. Um golpe apaga as luzes, especialmente em 85 quilos. E para ser honesto, dificilmente haveria uma maneira mais adequada para Silva ter encontrado seu par. Na sua típica provocação de showman, Silva mordeu mais do que podia mastigar, com a mão direita de Weidman conectando perfeitamente no duelo. Assim, em segundos, o reinado do brasileiro acabou. Uma fratura bizarra na perna durante sua revanche acelerou o declínio, que nessa altura já estava selado pelo destino. As engrenagens já estavam em movimento, e Silver só conseguiria mais uma vitória das 9 após perder seu cinturão. Apesar de ainda apresentar vestígios do antigo Anderson, com seus joelhos voadores, fintas não ortodoxas e provocações, a idade começava a alcançá-lo, tornando cada movimento mais trabalhoso e lento. Apesar da queda dramática em sua carreira, todos se lembrarão do Spider por suas vitórias, não por suas derrotas. Tyron Woodley, recentemente vítima do jogo de luta conhecido como Frozen One, tem seu legado como o terceiro maior peso meio-médio de todos os tempos. Uma conquista incrível, superada apenas por Kamaru Usman e a lenda Georges St-Pierre. Apesar de não navegar pelo amor da base de fãs do artes marciais mistas como seus antecessores, o legado do americano é inegável. Um lutador explosivo com dinamite na mão direita, ele conquistou o cinturão de forma dominante, defendendo-o 4 vezes contra Stephen Thompson, 2 vezes Damian Maia e Darren Till. Mas Kamaru Usman seria o responsável por catalisar a queda de Woodley, humilhando-o em uma das lutas pelo título mais unilaterais da memória recente. As derrotas recentes de Woodley para Gilbert Burns, Colby Covington e Vincent Luque indicam um declínio, mas não são o principal motivo para sua posição nesta lista. Sua carreira musical está em segundo lugar, mas bem próximo. Sem mais delongas, é o novo hino de hip hop de Tyron Woodley com Wiz Khalifa, I'll Beat Your Ass. Dê uma ouvida, bata seu traseiro, sim. Eu vou bater no seu traseiro, sim. Eu vou bater no seu traseiro, sim. Eu vou bater no seu traseiro, sim. Oh. O apelido congelado mencionado é muito apropriado. Tyron parecia receoso desde que perdeu o cinturão. Isso seria comprovado quando ele lutou de luvas de boxe contra Jake Paul. Ele não poderia perder para um youtuber, certo? Mas perdeu, 2 vezes. A segunda das quais da maneira mais brutal possível. BJ Penn. BJ Penn, um dos primeiros a conquistar títulos do UFC em 2 categorias de peso, tem um legado aparentemente inegável. Com seu apelido sempre adequado, o homem obteve uma faixa preta em jiu-jitsu brasileiro em apenas 3 anos, algo que normalmente leva 10 anos ou mais. Apesar de não ter um registro impecável no auge como outros lutadores desta lista, suas derrotas foram para os melhores. Georges St-Pierre, Matt Hughes e Lyoto Machida são nomes famosos no mundo das lutas. No auge, Penn era uma força a ser reconhecida, mas após perder o cinturão e a revanche para o tio de Frank Edgar,
o tempo se esgotou para o agora veterano. Nas suas 8 lutas seguintes, o empate foi tudo o que ele conseguiu, enquanto o resto era às vezes desconfortável de assistir. Nomeadamente seu infame confronto contra o agora renomado Yaya Rodrigues. Ainda é considerada uma das lutas mais desconfortáveis da memória recente, devido às trajetórias extremamente distintas dos dois lutadores. Como é frequente neste jogo, o jovem em ascensão desmantelaria o veterano, apegado às glórias passadas, com este mal soando, mas as coisas iriam de mal a pior, e a razão pela qual BJ teve que entrar nesta lista. Em 2019, após uma discussão sobre efeito de álcool, um vídeo mostrou o ex-campeão de 2 vezes sendo nocauteado por um homem comum. Então ele me acertou de novo e finalmente minha adrenalina subiu porque ele estava me acertando demais. Eu fiquei tipo, vai em frente e me acerte de novo. Aqui, tipo, bem aqui. Soco novamente. Não pare! Vamos lá! Renan Barão. O ex-campeão dos pesos galo, Renan Barão, já reinou na categoria de 61 kg com punho de ferro, acumulando um incrível recorde profissional de 34 vitórias e uma derrota no auge de seu poder. Perdendo sua primeira luta, ele manteria uma sequência de vitórias por 9 anos, desmantelando adversários, frequentemente com seu jogo de submissão patenteado. Como muitos nesta lista, ele parecia imortal. Mas o ceifador do artes marciais mistas vem para todos eventualmente, e para Renan seria encarnado pelo novato TJ Dillashaw. Apesar de suas muitas habilidades, poucos acreditavam em suas chances de sucesso. E por que pensariam? Seus feitos no jogo de luta não se comparavam aos dos campeões. TJ estava em uma sequência de 3 vitórias rumo ao cinturão do título, um feito impressionante, mas alcançável por muitos na empresa. Mas quando Bruce Buffer fez o anúncio para o evento principal, o destino de Barão foi selado. Dillashaw chocaria o mundo com uma surra no brasileiro, culminando em um nocaute técnico no 5º round. Dillashaw continuaria reinando com sucesso, enquanto Barão nunca se recuperaria. Apesar de conseguir uma revanche com o TJ após voltar a vencer, o resultado seria semelhante, e Renan entraria em uma espiral descendente, encerrando sua carreira com 6 derrotas seguidas, deixando-o com um registro pós-título de 2 vitórias e 11 derrotas.